Olá, bom dia. Sou Fernando Moura, editor da revista Sete, professor, trabalho na prensa internacional também. É uma honra participar de novo virtualmente do Net Series Brasil. Comecei lá alguns anos atrás, quando começou a Net Series Brasil com o Ariel, com esse evento que começou no Rio de Janeiro. Sempre um prazer estar aqui. E hoje o tema acho que é muito bom. É um tema para falar sobre emissoras de TV aberta e modelos de negócio TT, um tema que está cada vez mais claro e mais importante no Brasil e no mundo, sobretudo pensando que a TV aberta brasileira é muito grande e muito forte dentro do conceito do Brasil como país e da América Latina e para o mundo. Vamos ter hoje aqui uma conversa interessante pensando nos modelos de negócio que as TVs abertas têm tido frente a esta nova estrutura comercial e de distribuição de conteúdos, que é o OTT, o Over the Top, e aí pensando no modelo de assinatura de VOD ou CapTV, e por outro lado pensando em AVOD. Para isso, temos aqui hoje duas das principais emissoras brasileiras, a Globo e a Bandeirantes. A Globo com Igor Macaúbas, diretor de plataformas digitais da Globo, e a Tiziane Guiar, para se conhecer a Tiziane, head de tecnologia da Vibra da Band. E, por outro lado, temos duas empresas que trabalham muito nesse conceito de OTT, encoders e sistemas, que são a Bitmovie e a Chile Content. Para falar conosco da Bitmovie, vamos ter o Manfred von Runkel, espero que seja assim, Manfred von Runkel, que é arquiteto sênior de soluções da Bitmovie, e vamos ter o Andy Hopper, que é VP B2B de produtos da Chile. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Parece-me interessantíssimo pensar no conceito da TV aberta e os modelos de negócios, pensando não como o fim da televisão, uma coisa que tem se falado muito, sobretudo na academia, senão como o início de uma nova forma de distribuição de conteúdos e como que esse conteúdo que é importante para todos podemos levá-lo para frente e avançar. Antes de falar com todos, agradecer-lhes pela participação, agradecer a quem está em casa nos assistindo. Espero que em 2022 a gente possa ter um evento presencial e nos encontrarmos outra vez como fizemos nos últimos anos, e a partir disso começar a funcionar. Mas, como estamos falando de OTT, modelo de negócio e estrutura, é importante também pensar no fato de como as coisas acontecem e que a pandemia tem gerado. Para isso, queria perguntar primeiro ao Manfred, como é que a Bitmovie tem trabalhado os conceitos de OTT para as emissoras e como é que funciona? E se puder, claro, não estava no roteiro, mas eu sempre falo, tentar ver como que esse conceito, já que temos o Igor também aqui da Globo, como esse conceito de OTT trabalhou também dentro desse processo que eles fizeram durante as Olimpíadas com a Globo, com 8K. Se podemos falar alguma coisa disso, acho que também é importante. De novo, não estava no roteiro, mas eu acho que é um tema que vale a pena trabalhar. Claro, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Falaremos sim sobre a 8K e Olimpíadas. Primeiramente, então, falando um pouco sobre a Bitmovie. A Bitmovie, desde a sua criação, ela tem como objetivo oferecer tecnologias inovadoras para ajudar as emissoras a baixar custos operacionais de distribuição, melhorar a qualidade de vídeo e experiência do usuário. E aqui a gente está falando de encoding, de player e sistema de analíticas. Falando de player, ela é escolhida pela vasta gama de dispositivos suportados, facilidade de desenvolvimento e integração, já que prezamos por uma API interface unificada. E dispositivos a gente pode falar desde web, Chrome, Firefox, para dispositivos iOS, Android, Roku, etc. Smart TV, na América Latina aí a gente tem televisões desde 2016 até 2021 e cada uma demandando um suporte diferente. E aí, nesse momento que a Bitmovie entra para que tenha uma experiência otimizada. Falando de encoding, nós oferecemos também a flexibilidade de integração para um workflow novo, um workflow já existente. E a gente está falando de CMS, a gente está falando de orquestrador, a gente está falando de projetos em nuvem. Tá? E aí também uma outra feature da parte de encoding é a otimização de bitrate, que é uma tecnologia chamada de per title pela Bitmovie, que já é utilizada pela Netflix e outras empresas. Assim, a gente consegue
adequar a compressão de acordo com o conteúdo. E aí a gente chega a um ganho de 20 a 40% na redução de storage. Além disso, já que a gente já está entregando esse conteúdo otimizado, o que isso impacta? No vídeo Startup Time, que é o tempo para iniciar o conteúdo. E também um menor buffering e rebuffering, já que o conteúdo está totalmente otimizado para distribuição. Então, a gente está visando desde usuários móveis, que estão no celular com uma banda limitada, até a pessoa que está em sua casa, numa Smart TV, tocando em 4K, com HDR, com uma banda super, uma banda aí de 300 mega, 400 mega. Finalizando, já que falamos um pouquinho de algumas métricas, VST, buffering, rebuffering, o Bitmovie Analytics, ele fornece as KPIs, os dados, em real time para recomendar decisões que permitem melhorias em todo o ecossistema OTT. Perfeito. Depois me conta um pouco sobre o 8K nas Olimpíadas, Claro, quando chegou ao Brasil, Daniel. Sim, sim. Vamos à segunda pergunta. Andy, o Andy vai falar em inglês, está nos ouvindo com tradução, espero que esteja tudo certo. Andy, um prazer conhecê-lo, não tinha o prazer de conhecê-lo. Queria perguntar o que a Ashley faz, e se nos pode explicar algumas coisas que têm a ver com a América Latina e sobretudo com a Espanha, mas pensando no conceito de VOD e pensando na migração, porque em definitiva estamos falando de dois momentos, né? TV aberta, pensando como sistema de distribuição por espectro, e de repente, com o tempo, né? Falava isso com o Ariel Barlar uns anos, que me dizia que o conceito era, primeiro, tinha que ter um sistema de set-top box, depois tinha que ter uma plataforma on-demand, e depois foi impreterível ter VOD. Essa migração, em que momento está? Como é que funciona na América Latina? E se pode fazer alguma diferença com Espanha e com a Europa nesse conceito, já que, por exemplo, na palestra anterior, se falou que há grandes diferenças em termos de mineração de dados entre Europa e América Latina. Sure. That was a long question. Bom dia. Very good to be here. I will do what I never do and talk slowly to help the translator. So first of all, in terms of agile content, we are a company which has grown by bringing together specialists from multiple parts of the world, and multiple companies have come together over the last 10 years. So in Brazil, it was OTT Networks, and that formed part of what is now agile content. And the company was founded in Spain, but last year also acquired a company called Edgeware, which was a technology company building streaming solutions, streaming products, so origin servers, and also content delivery technology for various types of network provider. And across all of those different companies, we've done a whole raft of very advanced OTT and streaming solutions. So in Latin America, particularly in Brazil, we've been very strong. We have projects with the likes of Jovem Pan doing streaming channels, Perkplay, Telefonica, Vivo Play, Now Online. So we've done multiple projects where we actually bring together the ingesting of the content, managing the content and its metadata, delivering that through from a streaming perspective in efficient formats, both from the point of view, we don't do transcoding technology, but we build the solutions that tie all this together through our origin and then our CDN as well. I would say that in what we've seen in Brazil has been a bit more in way of what I would call broadcasters. Our primary business has been broadcasters who want to take their content and get it across the internet. So we're quite specialized in doing that. Our business in Europe, historically, particularly through our Edgeware business, has been a lot about network providers who are building their own TV services, taking in content from lots of different broadcasters or aggregators, and then delivering that across the network. So that's been a very important part of our business too. And then in Spain, we also actually run our own TV platform, which is called Agile TV. And for certain operators in that market, we actually partner with them and we run the TV part of their business for them, including all of the content agreements. So we have a lot of different ways of engaging with our customers. What I would say is that we're seeing a big trend towards the market dynamics are shifting, and we'll talk about this, but broadcasters are now getting much more into adding some of the features from a recordings and on-demand content point of view that have been there for perhaps a bit longer for the network operators.
And so we can bring our experience from the network world and start to apply that into the broadcast world as well. Thank you. Vou passar agora a Tiziane. Tiziane, um prazer conhecê-la, não a conheci ainda. Tem duas coisinhas aí que eu queria saber. Primeiro para o público em geral e também para mim. Primeiro, por que Vibra Digital, pensando num conceito de Band, do grupo Band, sim? E aí, dentro desse conceito, como é que vai funcionar? Como é que funciona esse Band Play, pensando em que o grupo tem criado, nos últimos tempos, alguns sinais novos, sim? E, pelo que sei de alguns eventos anteriores, a ideia de criar novos sinais. Isso vai estar tudo dentro do pacote ou seja, a fibra digital é uma espécie de guarda-chuva de tudo isso que vem aí de novidades do grupo? Oi, bom dia, obrigada pela pergunta, prazer te conhecer, Fernando, obrigada pelo convite. A Vibra, todo mundo não conhece ainda, ela nasceu recentemente, é uma empresa nova do Grupo Bandeirantes. A gente nasce com a missão de cuidar dos negócios digitais do grupo. A gente nasce como um hub de inovação, de soluções de tecnologia, pautado por dados, e nosso objetivo é potencializar a audiência do grupo, potencializar a audiência e transformar essa audiência em novos negócios digitais, né? Então, a gente, com o Bandplay, a gente nasce assim, a gente cria o projeto de Bandplay, a gente está estruturando um projeto ainda mais forte para 2022, então ele já nasce com o objetivo de ser o futuro do Grupo Bandeirantes. Então, como a gente é responsável pela plataforma tecnológica, por criar as conexões de oportunidades, por trazer inovação para esse produto, e aí a gente junta ali todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes, tanto das emissoras de TV, quanto das emissoras de rádio, né, que nós somos um grupo muito grande de rádios no país. E aí, o que a gente tem aí também pensando, mercado, né, não tem como ser diferente, é ter conteúdos originais, também fazer parcerias de conteúdo fora do grupo, esse é um papel que a Vibra tem também, a gente tem essa possibilidade de fazer parcerias de conteúdo que não estejam dentro do Grupo Bandeirantes, e a gente quer também trazer muito conteúdo regional, que é usar a capilaridade do Grupo Bandeirantes, que está aí no país inteiro, e trazer esse conteúdo regional para o OTT. Pensando nisso que você falava, nas rádios, o regional vem daí das mais de 105 emissoras que vocês têm no país, é isso? Essa ideia, a ideia é gerar tudo isso num hub completo, que não seja só televisão e conteúdo audiovisual? Isso. A gente também vai aproveitar as nossas filiais, né, pelo Brasil em Vídeo, que temos algumas, são bastante, né, que a gente pode produzir conteúdo regional, e esses conteúdos já existem, eles só não estão disponíveis ao público inteiro, e aí a gente quer que, por exemplo, alguém que more em São Paulo, mas é da Bahia, consiga ver o conteúdo da Band Bahia, por exemplo, de onde ela estiver, né, esse é o nosso objetivo, e usar as rádios, que aí sim temos uma capilaridade muito maior, como você mesmo falou, mais de 100 emissoras de rádio, ter o streaming de todas elas no aplicativo, isso a gente já tem hoje, e começar a trazer conteúdo sob demanda também para as pessoas poderem ouvir. Perfeito. Igor Macaúvos, já falamos várias vezes este ano, obrigado. Globoplay, algumas perguntas que tenho para você, além do roteiro, como sempre, em umas palestras do CD Experience, há uns tempos, vocês falaram sobre as CDNs de vocês, espalhadas pelo Brasil, mais de 50. E aí, então, o objetivo do Globoplay é ter uma experiência semelhante ao padrão da Netflix, ou o Globoplay já está afiançado e não precisa prestar contas às grandes plataformas? Beleza. Fernando, obrigado pelo convite aqui. As grandes plataformas, elas meio que setaram o padrão de qualidade e a expectativa dos consumidores, né? E se você quer ter, digamos assim, jogo, né? Se você quer entrar nesse jogo, você tem que ter uma qualidade minimamente comparável, né? Desde 2018, a Globo começou a expansão da sua CDN, muito apoiado
no nosso modelo de afiliadas, né? A Globo tem 117, se não me engano, emissoras afiliadas espalhadas pelo Brasil, e a gente está com dois objetivos com essas afiliadas, né? Um parecido com o que a Tiziane falou, da gente trazer mais capilaridade de conteúdo local para dentro da plataforma. Então, hoje a gente já está com, dessas 117 emissoras, acho que 54 com sinal ativo no Globoplay. Então, você, praticamente qualquer região do Brasil, vai conseguir assistir a Globo da sua cidade naquela região, né? E os conteúdos VOD também sendo gerados dessas emissoras todas. E, em paralelo a isso, a gente começou a fazer a expansão da nossa CDN, se apoiando muito nas afiliadas, usando a infraestrutura que eles já possuem localmente, e também nos PTTs, né? Os PTTs são os pontos de troca de tráfego, são gerenciados pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, e são lugares onde você pode instalar capacidade, instalar interconexão. Então, hoje, a gente já conta com mais de 100 POPs na nossa CDN, né? Trazendo o nosso custo operacional para um patamar muito baixo. É muito mais barato você fazer uma CDN, obviamente tem um certo nível de volume que é necessário, né? Do que você contratar CDN de terceiros, contratar CDN de Akamai, de Verizon, é muito mais caro quando você tem um volume muito grande, né? O preço do gigabyte ele cai, mas ele não chega no mesmo patamar quando você está trafegando no nível de múltiplos exabytes de dados por ano, né, que é o nosso patamar. A gente já ultrapassou o patamar de múltiplos exabytes de dados trafegados em vídeo por ano, e economicamente escala muito melhor você ter sua própria CDN. Não obstante, essa é a estratégia que todas as outras grandes plataformas tomaram também, né? Então, Netflix tem a sua própria CDN, Disney Plus está investindo bastante em Opencast, que também está construindo sua própria CDN, sua própria appliance de distribuição de vídeo. Então, para você conseguir chegar num nível de escala, você conseguir chegar no nível de qualidade esperado pelos consumidores, é muito importante você ter um patamar de qualidade comparável, né? Isso passa pela CDN, mas não é só a CDN, tem mais coisas que estão envolvidas aí nesse mix, né? Você tem que estar com áudio 5.1, você tem que ter Atmos, você tem que ter 4K, né? HDR, 8K. Então, assim, é só o começo, o CDN é o primeiro passo, digamos assim. Igor, antes de passar para o Andy, de alguma forma, se você olha o que vocês, Tiziane e você falaram, de alguma forma estamos replicando o modelo primário, né? Ou seja, temos que estar mais perto neste caso, do usuário, sim, com um sinal local de localização. Por aí pode vir a passar a diferença entre o Bandplay, o Globoplay com as grandes plataformas, a possibilidade de você ter conteúdo local direto e estabelecido para esse usuário, além da qualidade. Conteúdo local, conteúdo original, né? E eu acho que, assim, a parte de conteúdo licenciado, o esporte também é super importante, né? É isso que vai nos diferenciar, né? Netflix, ele está fazendo em média hoje, se não me engano, são 4 lançamentos de conteúdos originais a cada 15 dias. É astronômico o investimento que eles fazem em produção original de conteúdo, na casa de alguns bilhões de dólares por ano. É muito difícil você fazer frente a essa escala, né? A gente tem a Globo é um powerhouse de produção de conteúdo, a gente produz muito conteúdo, mas a gente não consegue produzir 4 séries completas para lançar a cada 15 dias. É muito grande, é simplesmente inexequível para a gente, né? A gente vai continuar confiando na nossa capacidade de produzir conteúdos que atraem os brasileiros, que apaixonam os brasileiros, e que são conteúdos que, para essas plataformas gringas, é muito difícil de produzir. Eles não conseguem ter esse nível de proximidade, esse nível de conexão. Mesmo contratando produtora local, mesmo investindo em conteúdo local, está muito mais no nosso DNA, né, fazer esse tipo de conteúdo. Então, acho que esse é o nosso momento ali de diferenciação. E esporte também, porque assim, não há investimento em esporte nessas plataformas, praticamente. Netflix não faz nada com esportes. O Star Plus tem ali uma presença tímida da ESPN, mas nada demais. Nada diferente do que passa na TV paga também.
Assim, acho que a gente tem capacidade de fazer uma cobertura de esporte muito mais sólida dentro da Globo no OTT também. Perfeito. Aí passo para o Andy, porque, em definitiva, a pergunta que vinha tinha a ver com isso que falei com o Igor e com a Tiziane. Essas redes maduras de TV, sim, elas precisam focar na qualidade, mas também no streaming. Mas há outro ponto aí, que é a monetização disso. É uma coisa que se fala há muito tempo, como você faz para ter qualidade, ter bom conteúdo e monetizar, porque tudo isso custa. A monetização por publicidade continua sendo uma opção plausível para quem quer investir em OTT? Puxando pelo lado do Bandplay, essa é a nossa aposta. A gente quer oferecer um serviço gratuito para os usuários. A gente fez um estudo de mercado antes de entrar com o Bandplay, e aí a gente percebeu isso, assim, que, na verdade, a gente tem grandes players, né? E aí a OTT, o teu concorrente ou o teu parceiro, né, é global, pode ser qualquer OTT no mundo inteiro. E aí a gente percebeu que todos eles tinham um serviço ótimo, uma qualidade de conteúdo, todos eles têm, mas eles eram pagos, assim. E no outro lado, e aí eu estou falando aqui, inclusive, de Globoplay no Brasil, mas falando de outros globais, como Netflix, Disney, HBO, etc. Por outro lado, a gente viu um estudo da Kantar em 2020 que mostrava que o brasileiro não se importava em assistir uma publicidade em troca de um bom conteúdo, desde que ele fosse gratuito. E é uma característica bem marcante no mercado brasileiro, que já tem muitos serviços de streaming, tanto de vídeo quanto de áudio, né? E que todo mundo tem uma assinatura, e nem todo mundo, pela capilaridade que a gente está falando de Brasil, regionalização, nem todo mundo tem um poder aquisitivo para ter mais de um streaming, então eles escolhem um. Então, nossa aposta é entrar no mundo gratuito com publicidade, impactar essa publicidade. O usuário não se ofende com essa publicidade, a gente também vai cada vez mais monitorar isso, mas até agora a gente percebeu que o usuário não se ofende com a publicidade, em ter publicidade em troca de conteúdo. E aí, quando a gente olhou para esse mercado gratuito de OTT, a gente encontrou a Pluto, né? Hoje está surgindo outras também, mas era a Pluto TV, que tem uma qualidade incrível de conteúdo, uma personalização, mas, por outro lado, foi o que o Igor comentou agora, não tem conteúdo regional, né? É um conteúdo de interesse global, é um conteúdo super de qualidade, mas não tem essa afinidade com o brasileiro, com todas as pontinhas. Então, a gente consegue atingir, tanto com o esporte, quanto com a nossa capilaridade de rádio, de streaming, a gente também tem essa proximidade, né? O brasileiro tem esse fanatismo com a televisão de alguma forma. Então, o apresentador do nosso Donos da Bola do Rio Grande do Sul tem uma afinidade com as pessoas. Quem é de lá gosta de ver ele dando a opinião, fazendo comentário, trazendo a notícia. Então, a gente está apostando muito nesse regionalismo para expandir, e a nossa aposta, com certeza, é em modelo de advertisement. Perfeito. Agora vou para o Andy, para pensar do outro lado. E do outro lado, as soluções da Chile, por exemplo, trazem esse conceito da personalização, mas também da regionalização, pensando em que cada lugar tem uma característica especial? Yeah, thanks. So the interesting part of the whole move to what you would call free and ad-supported TV is that, of course, it's something that existed for a long time in the broadcast world anyway. So why is this new? Well, it's a little bit new in the streaming world because of everything we've just heard about the number of subscription services that are out there has become quite saturated. So now trying to reach subscribers with a free offerings ad supported is got a lot of focus. We have, of course, if you're doing TV playout in the traditional way, you're putting all the ads in the TV broadcast head end, and then off the channel goes around the broadcast network, and it reaches the end viewer in the same state that it left the TV station, pretty much. When it comes to the distribution via the internet,
you have a whole host of things that can happen to that content as it leaves your facility and before it arrives at the viewer and what they see on their screen. And when it comes to inserting advertisements, there are many places where you have the opportunity to inject advertisements, either closer to the source or closer to the viewer. And of course, that also has the side effects of increasing the amount of variability in the whole thing from a quality perspective, potentially. And it needs a lot of engineering and testing end to end to make sure that you maintain that quality of experience. And by quality of experience, I mean, when ads are placed within a stream, is it a seamless switchover? Do you get the same clean break between the end of the program and the start of the ads? Do the ads fit neatly within the spaces that are available for them? And there's a lot of work that has to go into making all that happen. So when we're talking to broadcasters in agile content, the way that we tend to approach this with our solution is to talk about this in layers of what you can do. So if you have content that you're distributing globally, then it might be too expensive to put up a new broadcast head end to actually produce new variants for lots of smaller countries, for example, or regions. So we can actually help place the ads in the internet domain closer to the point at which the content goes off to different networks. And then if you want to achieve fully personalized advertising, that's something that can then happen even closer to the end viewers based on their location and their interests even, and other information that you have access to, given the regulatory constraints that tend to exist in order to make that ad decision. But getting the quality of that right and making sure that the end result looks like a traditional live TV channel is really important, and that's where the whole quality of experience basis has to be applied. Perfeito, vou falar em português porque é verdade. Aí lhe pergunto, pensando nisso, e como já tínhamos falado com a Tiziana e com o Igor, uma das estratégias que as emissoras têm tido é ter muitas CDNs. Por exemplo, a Globo já está com 54. A possibilidade de ter muitas CDNs também tem custos, tá? E aí vocês têm uma hipótese de multi-CDN. Em esse caso, a multi-CDN reduz drasticamente o custo, mas quais são os contras? Porque sempre tem que haver um pró e um contra na questão. Você poderia nos explicar os prós e os contras de utilizar uma multi-CDN e não CDNs próprias determinadas para determinadas regiões, por exemplo? Sorry, was that for Andy? I think. Yes. Sí, para você. So what we've seen is that, especially broadcasters, this is less an issue for network providers doing TV because they tend to build their own CDN on their own managed network. But if you're a broadcaster, then you tend to want to spread your content distribution strategy across multiple providers. And there are multiple reasons for that. It might be purely a financial one. You might have different deals available to you at different times from different types of CDN. You may get different features that you need to take advantage of from different CDNs. You may apply this as a risk mitigation strategy because at the end of the day, no one's perfect. So a CDN can have problems, and maybe you want to have the possibility of only some part of your subscribers having an issue if one of the CDNs does encounter an issue. And we've seen some quite high profile cases of this not so long ago. In Italy, for example, where there have been problems with football distribution and just like Brazilians, Italians do like their football. So this can cause some quite big problems. If you do have a strategy of using multiple CDNs, then that can also, whilst you address some problems, you also add another layer of complexity. So now you have to be able to make decisions. Okay, for this subscriber in this location who wants to watch this football game, which CDN should I send them to? And this starts to bring in the whole notion of CDN selection and the application of business policy, and also managing and getting visibility into that process. And one of the things we're doing with a broadcaster in Norway at the moment, for example, is just applying the next generation of this solution where we actually make that decision not simply at the start of the viewing session, but continuously throughout the viewing session. So we can actually now decide to move
a subscriber's session across from one CDN to another. And that starts to help, for example, in situations where we start to see congestion on one part of the network. For example, we can start to move viewers before that congestion starts to result in buffering and lack of delivery of streams. So that's a very important advantage, I would say, for broadcasters who can start to take advantage of that kind of capability. Perfeito. Antes de ir para o Manfred, vou voltar para o Igor, porque falamos das CDNs, de Globo, de esporte. Como é que vocês fazem? Há alguma tática falando do esporte esportiva para isso? Para entender a geolocalização e como fazer isso? Porque no esporte também temos todo esse problema, né? De como fazemos isso na distribuição de conteúdos localizados. Existe... a gente construiu todo o nosso stack in-house. A gente não contratou, por exemplo, uma empresa feita Agile para fazer isso para a gente. A gente construiu um algoritmo que a gente chama de CDN Router. A gente faz o routing do request do usuário e a gente usa CDNs externas também, tá? Não é, a gente coloca 99,9% da nossa capacidade na nossa CDN, da nossa entrega, mas a gente tem, por exemplo, é público, a gente fechou um contrato em abril com o Google, a gente tem a CDN da GCP à nossa disposição para fazer offload, justamente nesses casos aí que o Andy comentou, quando tem uma congestão num ponto específico da rede e tal, e a gente detecta isso e a gente faz o offload. Os jogos de futebol, eles têm uma característica muito regional, né? E a gente precisa ter capacidade para entregar, por exemplo, um jogo de futebol em Porto Alegre, né? As pessoas majoritariamente que vão assistir aquele jogo, elas estão em Porto Alegre, né? Se não tiver capacidade em Porto Alegre, ou se não tiver trânsito suficiente de Porto Alegre para um data center meu aqui no Rio ou em São Paulo, eu vou ter problemas de congestão, vou ter problemas de entrega, né? Então, a gente leva isso em conta, a gente leva em conta a localização do usuário, não só a localização do usuário, mas também o caminho de rede que ele precisa fazer para chegar no nosso conteúdo, né? Então, a gente usa os protocolos de roteamento da internet para entender qual que é o next hop daquele usuário, quantos hops ele tem que fazer para chegar no conteúdo mais próximo. E a gente tem um mapa, e a gente tem usado muito, até um pouco de machine learning para fazer isso funcionar. A gente tem um mapa da nossa capacidade, a gente tem um mapa dos conteúdos, onde os conteúdos estão cacheados, né? E a gente faz o cruzamento desses mapas quando o usuário faz o request para entrar no vídeo da Globo. Então, ele fala assim, a gente olha, o usuário está, sei lá, em Porto Alegre, quer assistir um conteúdo que o lugar mais próximo está sei lá, em Santa Catarina. Esse usuário vai, provavelmente, aí a gente vai ver, ó, é mais perto para ele chegar em Santa Catarina ou é mais perto para ele chegar no Rio, né? Dependendo da localização do usuário e do caminho de rede do ISP que ele está conectado, a gente vai mandar ou ele vai chegar no Rio ou ele vai chegar em Santa Catarina para consumir o conteúdo do lugar mais próximo, né? Isso numa hipótese do conteúdo não estar disponível em Porto Alegre, né? Então, tem toda essa lógica. A gente até aprovou um paper agora na conferência da ACM, que vai ser no dia 12 de dezembro, falando um pouco sobre esses algoritmos de machine learning que a gente está usando para fazer pré-posicionamento de conteúdo, para fazer toda essa sofisticação da nossa entrega de conteúdo. Perfeito. Aí, passando para o Manfred, queria te perguntar isso. Comecei falando disso, volto. A experiência no streaming é cada vez maior. O user experience cada vez mais forte. Temos 4K HDR, já tivemos a experiência de vocês com a Globo em 8K, com a NHK nas Olimpíadas. Como você mantém qualidade, experiência no streaming, pensando em banda e em tudo isso que o Igor falava de entender o caminho que o usuário faz para chegar ao conteúdo? Claro. As plataformas de OTT, né, pelas emissoras, ela tem que administrar todos os custos, né? Desde a CDN até o player, que é o usuário final, ou assinante assistindo o conteúdo. E, claro, quando a gente fala de 4K e HDR, é uma entrega totalmente diferente do HD, né? Onde geralmente vai ser, vamos supor aqui, um número ele é 4 vezes maior, uma taxa de bitrate para entrega para esse usuário. Então, isso passa pela CDN, isso passa por storage, isso passa também pela experiência do usuário final que vai estar assistindo esse vídeo. Muitos operadores, tanto no Brasil, na América Latina, ainda aplicam bitrates fixos. O que isso quer dizer? Eu tenho conteúdo 4K HDR.
Ok, eu vou do meu 2 mega até, digamos, 17, 20, 25 mega. Pensando nos usuários, né, que estão fora dos grandes centros, onde qualquer limitação de banda vai afetar a experiência, é super importante que os conteúdos 4K e HDR eles sejam entregues de uma forma que um usuário que utiliza, digamos, um telefone numa rede móvel 4G consiga assistir aquele conteúdo 4K e HDR. Claro, na sua casa, você vai ter uma banda boa, você vai conseguir assistir, mas a gente tem que pensar em todos esses usuários. Como que a gente pode chegar e entregar para um usuário móvel numa banda 4G um conteúdo 4K HDR? Uma tecnologia chamada PerTitle, utilizada pela Bitmovie, assim como eu comentei, utilizada pela Netflix também, ela vai definir qual que é o melhor bitrate para cada conteúdo. Ou seja, aquele meu conteúdo que estava de 2 mega, 16, 20 mega, ele pode passar a ser de 750K até 5K, 5 megabits por segundo. Ou seja, com a minha conexão 4G, eu vou conseguir assistir esse conteúdo, seja fora de um grande centro, com uma conexão bem limitada. Então, claro, isso é de conteúdo a conteúdo, essa análise é feita, então eu coloco um filme, eu vou ter um perfil, né, de 750 a 5, eu coloco um cartoon, eu vou ter, digamos, 250K a 3 mega, ou seja, eu saio daquele meu bitrate fixo, eu saio daquela a minha premissa de que eu tenho que ter uma banda boa para reproduzir um conteúdo 4K ou 4K HDR. Né? Então, essa seria uma forma de como tentar solucionar esse desafio. Né? Inclusive, então, já aproveitando a presença do Igor aqui no nosso painel, a Globo ela escolheu o encoder da Bitmovie para acelerar a entrega de streams 4K em sua plataforma, o Globoplay. Então, a gente está falando aí de conteúdos de 90 minutos de duração, que o encode, né, ou seja, pegar aquele conteúdo mezanino, né, um arquivo de 300 GB, 400 GB, transformar ele de uma forma que consiga distribuir para o meu usuário móvel em 14 minutos. Ou seja, eu peguei 90 minutos e consegui liberar ele em 14 minutos. Isso ajuda a Globo a estabelecer os padrões de qualidade do setor, né, que a gente vivencia pelo ótimo conteúdo e qualidade de vídeo do Globoplay. E é claro, pensando nos próximos avanços, aqui a gente está falando de 4K e HDR, agora a gente já pode falar em outras tecnologias também. Primeiramente, Dolby Atmos, que é onde a parte de som, né, que renderiza como se fosse objetos 3D, então você tem aquela impressão de um som, você tem mais uma imersão maior dentro da parte de áudio, e também a questão do 8K, né, que a Globo ela também escolheu a Bitmovie para realizar o encoding, que maximizou a experiência plataforma durante as Olimpíadas. Então, 8K, a gente está falando de mais banda, a gente está falando de mais necessidade de processamento, a gente está falando de aparelhos específicos que conseguem reproduzir essa tecnologia. Então, hoje, a gente está nesse momento que, mais ou menos alguns anos atrás, a gente estava com 4K HDR. Né? Poucas pessoas tinham aquela televisão que suportava, tal, algumas emissoras já estavam liberando, mas era mais uma fase de teste. Agora, a gente está praticamente no mesmo momento de 8K. Então, a gente espera, né, que no futuro próximo, vindo com 5G também, uma banda maior, a gente consiga ter mais acesso a conteúdos 8K. Perfeito, aí passo um segundo, está falando do roteiro, mas passo para o Igor. Igor, uma das coisas que aconteceram na Olimpíada foi, teve Olimpíada em 8K no Globoplay, mas para um circuito cerrado, fechado, justamente porque havia algumas inconsistências no sistema, não de você, sino de banda, não é? Então, aí passo a pergunta para você, depois estendo para a Tiziane. Há que pensar também nisso quando se criam conteúdos e se criam plataformas, ou seja, nós temos que pensar na máxima qualidade de produção, mas depois, como dizia um pouquinho o Manfred, quase na mínima de distribuição, né? Aí como é que se faz isso? Esse trabalho o tempo todo de pensar, tenho que produzir em 4 ou 8K, mas tenho que distribuir em 5KB, né? Legal. Essa foi a segunda Olimpíada que a gente teve conteúdo 8K, né? A primeira foi a do Rio, e a NHK ela tem aperfeiçoado e evoluído muito a parte de captação, né? Só que 8K assim, exige uma largura de banda e um nível de bitrate muito alto, né? E para você fazer o processamento, os transcoders ainda não estão otimizados para isso, né? A gente fez um POC/piloto muito restrito, realmente, assim,
já começa a ser restrito porque uma TV 4K, acho que é 8K mais barata, acho que custa R$15.000. Então, não é todo mundo que tem em casa. Um painel 8K para você poder perceber mesmo, ele precisa ter a partir de 60 polegadas, menos do que isso é igual assistir 4K e 8K, porque fica tudo muito pequenininho, muito espremidinho ali. A largura de banda que você precisa é muito grande, o tempo de transcoding para você gerar o mezanino é enorme, e o transporte, né? Essa Olimpíada foi em Tóquio, então a gente teve que trazer os conteúdos para cá. A gente não fez live streaming, a gente até pensou, vamos pensar aqui como é que faz live streaming, mas não foi para frente. A gente focou em construir clipes VOD. Então, se você olhar, ainda está disponível lá no Globoplay. Se você tiver uma TV 8K, você entra no Globoplay e vai aparecer um trilho para você, Olimpíadas em 8K. E você vai conseguir assistir a cerimônia de abertura, de encerramento e alguns highlights de alguns jogos. Tem um jogo de futebol, um jogo de vôlei, basquete, e você vai entender ali como é que o negócio, como é que o 8K funciona, né? É realmente assim, espantosa a experiência. Eu não vi durante as Olimpíadas ao vivo, apesar de ter trabalhado bastante no projeto para fazer acontecer. Eu tive a oportunidade de ver depois e realmente é um game changer. Assim, a qualidade é espantosa. Você vê o detalhe da pele do jogador, enfim, a bola, a rachadura na bola, é muito impressionante, né? Mas eu acho que ainda é uma tecnologia que precisa de mais uns 2, 3 anos para amadurecer. Do mesmo jeito que a gente passou aí por uma jornada, hoje 8K já é de facto, né? Todo mundo, 4K, desculpa, já é de facto, todo mundo tem 4K em casa. As TVs hoje, sei lá, R$2.000, R$1.800, você compra uma TV 4K dessa linha mais low-end. Acho que a gente vai demorar mais uns 2, 3 anos para chegar nesse nível com 8K e a gente tem uma distribuição mais abrangente, né? Na Olimpíada do Rio, só para fechar aqui o que eu tinha comentado no começo, a gente fez 8K, mas foi por ar. Foi um experimento por broadcast com a NHK, né? Não foi por OTT, não foi por streaming. Lembro disso, obrigado. Temos pouco tempo. Tiziane, e vocês, que é um OTT gratuito, vamos pensar em quê? Em publicidade, claro, e em que chegue o sinal para as pessoas. Esse é o objetivo principal, ou a qualidade também importa nesse conceito de distribuição? Acho que, como o Igor comentou no início, os grandes players elevaram a qualidade de streaming e elevaram a exigência do consumidor, e a gente precisa garantir qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje está mais preocupado na capilaridade mesmo. E eu, por exemplo, sou do interior de Santa Catarina, minha família é toda do interior de Santa Catarina, e o 4G chegou há pouco tempo nessa cidade, assim, as coisas demoram muito mais para chegar, então a velocidade da internet é muito mais difícil. Por mais que as pessoas tenham TVs 4K, nem sempre elas vão conseguir assistir um conteúdo porque a conexão delas não é boa. Então, eu acho que, lógico, temos que continuar correndo contra o tempo, temos que ter o 8K, temos que ter 4K, temos que começar a ter essas produções e distribuir isso para os usuários que querem, porque eu acho que esse é a grande questão da internet, né? É a personalização. Se eu estou num grande centro, se eu tenho uma TV 8K, e se eu estou sentada no meu sofá assistindo uma TV, eu vou querer assistir um conteúdo em 8K, e eu tenho esse direito. Mas se eu sou o usuário que está lá no interior e que não tem acesso a uma rede tão rápida, ou que não tem uma TV 4K, ou que está assistindo só no celular, porque nem computador tem em casa, eu também tenho que oferecer esse conteúdo para essas pessoas que hoje ainda são maioria no Brasil. Então, eu acho que o nosso objetivo principal é a distribuição de conteúdo. Você falava anteriormente, é o ponto mais importante, assim, não adianta eu ter grandes produções e não conseguir distribuir para todo mundo. Então, eu acho que esse é o nosso principal ponto de atenção para poder fazer essa capilaridade e garantir que todo mundo tenha acesso à informação, mas a qualidade é imprescindível também para a gente conseguir avançar com outro público, né, com essa personalização. Perfeito. Me ficaram muitas perguntas. Acho que a conversa foi excelente. Agradeço imenso. Eu sou jornalista, então sempre faço essas coisas assim meio malucas. O Ariel e a Silvia ficam meio malucos comigo, mas acho que a discussão valeu. Agradeço muito ao Andy, ao Manfred, a Tiziane, ao Igor pela conversa. E acho que a qualidade funciona e a experiência do usuário continua a ser fundamental para essa transição entre televisão aberta, OTT. E nada, como professor, aqui dizer que para mim
a televisão aberta não acaba, só muda a forma de distribuição e ganha novas janelas de distribuição apenas. Obrigado a todos e bom evento, bom set Net TV Series Brasil 2021. Nos vemos, se Deus quiser, em 2022. Obrigado a todos. Valeu, Obrigada. muito obrigado. Obrigado, Tchau, tchau.